9 de Abril, no dia 10 ainda se combatia, ainda havia tropas a combater, portuguesas, mas a 11 já não havia. Não é o Alcácer Quibir do exército português, não é um dia de batalha. Foi quase o Alcácer Quibir, entre aspas, se quisermos, o Alcácer Quibir do exército inglês. Durante um século, a Batalha de Lalize marcou o calendário português. Enquanto viveram veteranos da Primeira Guerra Mundial, foram-se reunindo em cada dia 9 de Abril. A ditadura de Salazar olhava as comemorações com desconfiança. Ocasionalmente fazia-se representar por alguma figura de segunda linha, como Cecília Supico Pinto. Na Segunda República, Lalize recuperou o estatuto, a pompa e a circunstância. 100 anos depois, a imagem da batalha ainda nos surge envolta no espesso nevoeiro daquele dia. Nas vésperas do 9 de Abril, tinham-se concentrado para o ataque 1500 bocas de fogo, numa frente que não chega a 12 quilómetros. Dieser Angriff ist dann mit dem gleichen Artillerieschlag, also mit 4,5 Stunden Artilleriefeuer, mit Gas, also 1,4 Millionen Granaten hat man auf die portugiesischen Stellungen, dort die deutsche 6. Armee runter segeln lassen, kann man fast sagen. Das hat natürlich eine extreme Wirkung bei den schon moralisch geschwächten Soldaten, portugiesischen Soldaten erzielt. A ofensiva começa com uma extraordinária preparação, bombardeamentos de artilharia pesada e ligeira por parte dos alemães, com objetivos na profundidade do nosso setor, sobre os nossos postos de comando, sobre os nossos órgãos logísticos, sobre postos de comunicação e depois também sobre unidades da frente. E o senhor Ricardo, o enfermeiro, que era maqueiro na altura, ele foi soterrado pelo rebentamento de uma granada e imediatamente desenterrado pelo rebentamento de outra granada. Ele foi julgado como uma bola para baixo e para cima, assim, e eu conheci-o. Era um homem que gozava de boa saúde, não fraturou nada. O dilúvio de fogo causa logo pesadas baixas nas trincheiras portuguesas. Em Portugal e em França, monumentos e cemitérios evocam as 400 de mortos de Lalize. Mas o número de mortos não diz tudo. É no contexto dessa preparação da artilharia alemã que se produzem a maior parte das baixas, mortos e feridos. Não é propriamente no combate entre infantarias. No diário do Tenente-Coronel João Craveiro Lopes está descrito o ambiente da batalha. De bandada geral, quer dizer, de tentarem salvar a própria vida, até terem sido, por fim, então, presos. Mesmo quando o nosso bisavô houve uma trovoada, diz que aquele inferno nunca na vida irá ser apagado da memória. Portanto, quer dizer, fica uma marca indelével de tudo aquilo que se passou naquela batalha. Alguns, em estado de choque, perdem a consciência. Mais tarde só restará sobre essas horas um buraco negro na memória. É uma altura que ele perde ali a noção do que está a contar e lembra-se que entre gases e morteiros, metralha e luzes, ele perde e quando dá por ele está lá atrás. Portanto, alguém o leva para trás. O bombardeamento corta as comunicações telefónicas entre a primeira linha e os comandos das unidades. Isto produziu uma quebra nas comunicações dos comandos portugueses. Para além da divisão já estar desfalcada. Há esta variável que é muito importante. É que o comando da nossa divisão deixa de poder comunicar com os comandos das 3 brigadas que estão na frente. Os comandos de brigada deixam de poder comunicar com os seus batalhões portugueses que estão na frente. E há uma ausência e isto impossibilita qualquer ação de coordenação e impossibilita qualquer reação. Para transmitir mensagens, restam apenas 3 vias altamente precárias. Passou a fazer-se comunicações de 3 maneiras.
Uma, através dos Verilights. Segundo, os pombos-correios, o recurso aos pombos-correios, que também foram utilizados. E o terceiro eram as ordenanças que eram mandadas, os estafetas que eram mandados com recados para a retaguarda. E a verdade é que chegaram muito poucos estafetas à retaguarda. Aníbal Milhais, o soldado de milhões, será mais tarde condecorado como herói. Mas no início da ofensiva alemã, o primeiro reflexo, como de todos os outros, é o de retirar. Cheguei ao cimo da altura, mas só um soldado me acompanhou. Até por alcunha chamava-lo Malha Vacas. Lá estivemos atrás de uma casa que já estava a arder também. E andava tudo a arder. E esse soldado, eu disse-lhe, ó Malha Vacas, olha, o nosso batalhão já foi tudo embora. Vamos a fugir daqui. Coitadito, pouco correu. Correu para aí 10 metros. Deu uma granada, bateu nele, esmigalhou, eu nem vi nada dele. Mesmo na minha frente. E não vi nada dele. Mas eu corri sempre. Na cidade onde vai parar, Milhais terá o primeiro encontro com os atacantes alemães. Mais à frente vinha vestida à portuguesa, que apanharam os nossos prisioneiros e fardaram-se com as nossas fardas. E não era tão próprio que encobria. Vinha muitos à portuguesa. Vinha todos à frente, vinha toda à portuguesa. E desconfiou? Não, eu não fazia fogo porque eles vinham à portuguesa. Pareciam que eram portugueses. E eram alemães. Quando foi que eu fui lá abaixo, fui lá ficar assim com os corteses. Ainda fui nos corteses dizer-lhe que o reconhecessem, porque sabiam melhor do que eu. Eles sabiam tanto como eu. Sabiam tanto como eu. Quando eu lhe perguntei, eles disseram que eram portugueses. Sabia tanto como eu. Correu ao abrigo. Quando correu ao abrigo, já os vi no cima de lacatura, já com os capacetes altos em cima de motociclos. É que eu disse, bem, já sei com quem estou metido. Então aí é que me media a cinta, é que foi então a bardoida. A nem que me metesse, enquanto a gente tinha alguma, ainda matava-la toda. Eu vi já por diversas vezes a entrevista que o Milhões deu e que faz parte dos arquivos da RTP. Eu estou convencido que o soldado Milhões, não lhe retiro naturalmente, longe de mim fazer isso, a sua valentia, mas acredito que ele próprio se sentia extremamente bem em contar uma história fantástica que se passou com ele. António Santos foi um dos que nunca acreditaram que os militares alvejados por Milhais fossem mesmo alemães disfarçados de portugueses. O neto faz eco das dúvidas do combatente. Se a gente perceber, digamos, o espaço, o contexto em que se deu o 9 de Abril, aquela batalha, com o nevoeiro, com a noite, com o medo, com os alemães avançarem por todo o lado, com eles a recuarem sem comando, sem comunicações, é muito natural que a confusão se tivesse instalado de tal forma que nem mesmo o Milhões soubesse muito bem para que lado é que havia de fazer fogo, não é? Historiadores que estudaram a Batalha de Lalize também põem em dúvida que as tropas alemãs se tenham disfarçado com uniformes portugueses. Mesmo conhecendo as táticas arrojadas dos grupos de assalto, que eram muito criativos e muito eficazes, mas a esse nível não creio, porque isso punha em causa, digamos, naquela altura esses ardis ainda não eram assim muito comuns, porque isso punha em causa realmente a integridade dos próprios grupos, não é? Hat man eigentlich mit Hinterhalten, Verkleidungen oder angeblichen Verkleidungen oder Täuschungsversuchen nicht gearbeitet. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass es, wenn die Idee aufgekommen wäre, sie auf deutscher Seite in diesem Fall bestimmt auch abgelehnt worden wäre. Man hat dazu auch gar keine Zeit gehabt. O nosso uniforme era realmente cinzento, aliás confundia-se com a cor base do uniforme alemão. Os alemães tinham um fardamento cinzento. É natural que os portugueses também, perante aquela confusão, na aproximação dessas forças, tivessem dúvidas se eram alemães ou portugueses. Não é? Im Uniform des Gegners, das ist mir aus meiner Kenntnis ja nicht bekannt. Von daher wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass dieser portugiesische Soldat tatsächlich
in dem Schlachtgewirr, was da ja nun vorkommt und bei dem Nebel, der an diesem Tag herrschte, eventuell eigene Soldaten erschossen hat. Es war durchaus üblich auf allen Seiten, das ist dieses berühmte Killed by Friendly Fire, wie man heute noch sagt, dass in diesem Schlachtgewirr, in diesem unübersichtlichen Grabensystem, in diesen Schlammlöchern, die Uniformen, müssen Sie sich vorstellen, die Soldaten waren ja über und über mit Dreck und Schlamm beklebt. Wie soll man da noch einen Gegner von einem Freund unterscheiden? Vielleicht am Helm. Outro ato de heroísmo de Milhais é mais consensual e não sofre contestação de ninguém. Era um escurecer, ir a atravessar numa territa, ouvi chorar muito, uma criança, lá numa casa, toda esbardalhada, estava toda no chão. Até metia paixão aquela criança, o que gritava lá. Eu fui para as tábuas adiante, por baixo das tábuas, essa coisa lá, fui dar com a criança lá num canto. Puxei para fora, ainda pouco andava, mas já atrapava, já ia trepando. E só depois é que me incomodou muito, porque eu levava ainda muito peso. Levava aos colos a rapariga, até levava em cima da metralhadora. Até cheguei à retaguarda onde vi já civis, encontrei-me então com duas raparigas jeitosas. Lá onde disse a bilagem, onde era, e a casa e tudo, e elas punham-se a olhar uma para a outra e disseram-me se ela dava a criança. Estou, pois eu para que a quero. Não era eu que se entregassem dela. E elas disseram que a conheciam. Provavelmente eram vizinhas, ou lá eram vizinhas dela. Eu segui e a criança ficou lá. A rapidez do avanço alemão surpreendeu muitos militares portugueses. Hernani Cidade conseguiu convencer as tropas a deixarem a segurança relativa do alojamento do batalhão, mas de nada lhe serviu. Quando os últimos dos meus metralhadores saíram, já os primeiros se encontravam a uma distância bastante grande e como tínhamos ficado de parar numa ferme nas proximidades, onde havia soldados pioneiros tão bem instalados, quando passei a volta da estrada, vi efetivamente que todos, muita gente, muitos soldados, ali se encontravam parados, em conformidade com o que se tinha previsto. Simplesmente, quando me aproximei um pouco mais, eles estavam realmente todos parados, mas desarmados. Os alemães chegaram àquele ponto, mostraram aos nossos soldados, os alemães que por todos os lados os rodeavam, e a impossibilidade, consequentemente, de tentar qualquer coisa no sentido de lhes escapar, ou no sentido de fazer contra eles qualquer ataque. O resultado foi que sofri então a maior humilhação da minha vida. Foi ter de dar a minha pistola ao oficial que me pediu. Enquanto Hernani Cidade é capturado, o seu conterrâneo, Manuel Lourinho, está a tratar feridos no posto médico. Ele vai tendo a sensação, e isso ele transmitia-nos, e no livro também, da forma como a batalha estava a decorrer, que realmente foi terrível, uma derrota terrível, com os feridos sempre a chegar, os que conseguiam arrastar-se, e aquela sensação de que provavelmente para cada um que chegava havia 10 ou 20 feridos e a morrer, que eles não tinham maneira de os ir buscar ou de chegar lá. A Manuel Lourinho tinham acabado de anunciar-lhe a chegada de reforços franceses e a surpresa não podia ser maior. E depois não eram os alemães que chegaram e realmente os fizeram todos prisioneiros. A mim fez-me imensa confusão sempre ele dizer que não tinha dado um tiro, porque eu via o meu avô aos tiros, não é? Eu estava na batalha e ia estar aos tiros. Ele dizia, não dei um tiro, fui preso não tive oportunidade, quando ia para agarrar uma arma já não... Eles lá estavam dentro todos e portanto demorou a perceber para mim como criança, demorou talvez a perceber que o papel dele ali não era esse. Ele estava a salvar pessoas, a tratar pessoas e a salvá-las e não a matá-las. Para além dos casos individuais, há um fenómeno de massas e várias explicações que são dadas para entendê-lo. De acordo com as estatísticas da Grande Guerra entre os aliados, habitualmente considerávamos um rácio de um morto por cada 4 prisioneiros de guerra. E no nosso caso, nesta operação de 9 de Abril, há realmente uma extraordinária quantidade de prisioneiros de guerra em relação aos mortos.
Os mortos propriamente na Batalha de Lalis não chegam a 400, a 400, mas os prisioneiros de guerra são cerca de 6.500. Quando os ingleses falam que as nossas tropas não estavam preparadas e que ao primeiro impacto fugiram desorganizados, descalços, alguns nus, entre aspas, ou pelo menos com pouca roupa, eu julgo que isso é um exagero, mas não estará totalmente errado. Quer dizer, os nossos homens fogem, mas não é por uma questão de cobardia, é porque a situação tornou-se caótica. Muitas das nossas unidades da frente realmente retiram de forma desorganizada, sem coerência, sem enquadramento, e isto explica realmente uma grande quantidade de prisioneiros de guerra em relação a mortos, porque há realmente muitos militares que têm a atitude de se entregarem, de esperarem que as unidades alemãs cheguem e deixam-se constituir como prisioneiros de guerra. Além das tropas que retiram, desbaratadas, há as que ficam nas trincheiras. A tropa é apanhada, como eu uso uma expressão pouco curial quando se fala de questões militares, mas é apanhada à mão como quem apanha coelhos. Porque é apanhada por trás, é apanhada desprevenida, não está prevenida para combater para a retaguarda, está prevenida para combater para a frente. Eles estão preparados para se defender do que vier da frente, não estão preparados para se defender do que vem de trás. Então deixam-se apanhar. Eles deixam-se apanhar porque a resistência era a morte certa. Die Portugiesen so schlau waren, die meisten jedenfalls, ihre Waffen abzulegen und vielleicht waren die deutschen Soldaten auch mehr so, nicht durchdrängt, will ich sagen, aber doch manche auch dadurch motiviert, dass sie sagten, das sind sowieso keine richtigen Soldaten, die können wir jetzt nicht so richtig ernst nehmen, die werden jetzt alle eingefangen und nach hinten geführt als Gefangene. O soldado António Santos registou no diário as dificuldades e os riscos corridos por quem queria entregar-se como prisioneiro. Para subirmos acima do parapeito da trincheira e darmos à prisão, eles não nos viam, com fumo, e não paravam de deitar morteiros. Oh, que miséria é esta! Dizíamos uns para os outros, e com o coração sem pinga de sangue e amarradinhos, esperamos que eles chegassem ao ponto de nós subirmos ao parapeito e levantarmos os braços no ar e dizer ser bom prisioneiro. E eles, que nos vissem logo. Assim fizemos, e por grande milagre da Virgem Santíssima, eles deixaram de fazer fogo para nós e entraram dentro da nossa trincheira e pediram-nos cigarros. Alguns que tinham cigarros deram-lhes. Die Masse, das muss man auch sagen, auf der anderen Seite der portugiesischen Soldaten hat sich anscheinend sehr, sehr schnell ergeben. Die waren froh, wie sich das 1917 schon abgezeichnet hatte, jetzt in Gefangenschaft gehen zu können, dass der Krieg sozusagen für sie vorbei war. Gewissermaßen auch auf deutscher Seite, das sieht man an den Quellen, Mitleid gehabt hat. Auch mit den Soldaten an diesen Schilderungen. Wir haben total verängstigte Portugiesen unten aus den Stellungen rausgeholt. Und da ist so eine gewisse Art des Mitleides, kommt da so ein bisschen, schimmert da durch. Em 9 de abril, ao atacar as posições portuguesas, o exército alemão leva consigo equipas de filmagem. Os prisioneiros portugueses são filmados logo nesse momento. Algumas semanas depois, uma comissão de cientistas percorre os campos de prisioneiros para gravar as vozes dos militares capturados. Mais uma vez, entre as vozes gravadas estão as de prisioneiros portugueses. O historiador Bernd Ulrich debruçou sobre a propaganda de guerra e explica o papel do recém-nascido cinema nesse contexto. Diese Filme wurden, es gibt ja mehrere, in den Wochenschauen gezeigt. Es gab ja schon erste Kinos, die wurden teilweise auch an der Front, also in der Etappe in Frontkinos gezeigt. Man sieht es teilweise auch, wenn Sie diese deutschen Angriffstruppen marschieren sehen, die gucken in die Kamera, lachen, die wissen, dass sie gefilmt werden, manche grüßen auch. Also das sind Nebeneffekte dieser Geschichte, aber diese Filme wurden durchaus in der Heimat und auch in der Etappe, also hinter der Front, in sogenannten Kinos, Frontkinos, Wochenschauen, oft vor den eigentlichen Filmen gezeigt. O filme, rodado após o 9 de abril, classifica os portugueses como carne para canhão, ao serviço dos ingleses, subentende-se. Os prisioneiros aparecem sorridentes a mastigar a comida que escasseava nas trincheiras. Mas a voz de soldados portugueses, gravada num campo de prisioneiros, em breve contará uma história diferente. As grades desta prisão
Lá de fora metem medo, que fará quem está cá dentro a cumprir o seu segredo. Nesta folha de papel vou-te dar meus parabéns, a mim já assim não incomoda de outro amor que te tenho. Ó meu santo João da Ponte, ó meu santo marinheiro, levai-me na vossa barca para o Rio de Janeiro. Nos campos de prisioneiros há muito menos comida do que nos filmes de propaganda. O diário de João Craveiro Lopes registou essa realidade. Estava uma sopa muito mais substancial do que era hábito e essa dita sopa entorna-se e o nosso bisavô diz que os prisioneiros vão apanhar do chão da terra com as malgas, não é? O que está na terra, não é? Aquilo que se conseguiria salvar. E ele tem uma espécie de vergonha e diz que miséria que nós chegamos, que miséria. Alguns chegaram a perder 10 quilos de peso, 15 quilos de peso, não havia alimentos, não é? Eles recebiam em Brezan recebiam por semana uma ração, por assim dizer, de 125 gramas de carne e um quilo de pão para a semana inteira. Mas a realidade do campo é mais complexa do que parece. Manuel Lourinho não cai numa visão simplista dos alemães. Nessa altura já não o viam como um inimigo, porque ele dizia-me, não, nós de facto passávamos fome e não tínhamos nada para comer, mas os alemães também não. Um outro episódio contribui para o prisioneiro olhar o inimigo de forma diferente. Ele cai doente, com febres altas e, portanto, fica gravemente doente. E ele diz que foi muito bem tratado. Foi muito bem tratado, quer dizer, os médicos alemães. E isso ele nunca mais esqueceu, porque era um inimigo, podiam ter abandonado, era menos um, não é? E no hospital onde esteve internado, a comida era abundante, a limpeza era impecável, as condições, havia medicamentos, os médicos eram simpáticos e os doentes estavam com todo o conforto, mesmo os prisioneiros. Quando estava bom, é que voltou a passar fome. Num outro aspecto, os carcereiros davam provas de uma surpreendente liberalidade. Ao fim de alguns meses, davam-lhes autorização para sair e vir uns quilómetros fora do campo de prisioneiros, à aldeia mais próxima, e deixavam um cartão onde cada um declarava eu e o nome, declaro por minha honra que não fujo. Vai sempre um oficial superior que promete, não é só palavra de honra, que não vão fugir. Uma das saídas do campo foi para sepultar um prisioneiro português que tinha morrido de doença. Houve um grupo de 30, talvez, soldados alemães que foram acompanhar o funeral, não como escolta, mas sim como prestando homenagem a essa pessoa que tinha falecido. E até acompanhado uma banda de música. De maneira que depois o nosso bisavô, na qualidade de presidente da tal Comissão Central de Assistência, foi agradecer ao oficial alemão. Coisas que me impressionaram como criança, a ouvir aquilo, fazia-me impressão, porque para mim, na lógica daquela guerra, os alemães eram o inimigo, logo eram os maus. E os ingleses eram os amigos, logo eram os bons. Portanto, fazia-me um bocado de confusão, fazia muita confusão que o meu avô falasse, criticasse aqueles que eram os bons e dissesse que, afinal, os maus não eram tão maus. Mesmo esmagado em 9 de abril, o exército português não perdeu o lugar no desfile da vitória. Mas, sobre as ruínas da guerra, até entre os vencedores se faziam ouvir perguntas angustiadas, como as de Aquilino Ribeiro. Como é que veneráveis convenções, se não reconhecidas santidades, família, pátria, religião, Deus, podiam conduzir à situação imoral de ter-se a vida em crise permanente e de ter necessidade de matar o próximo? Que deveres eram esses que jungiam o homem à missão contranatural de o sujeitar a morrer antes dos dias cheios e ainda de matar sem motivo imediato, determinante para o matador? Que ordem social tão inepta ou criminosa era aquela que apenas podia manter-se cobrindo absurdo com absurdo, vilania com vilania, violência com violência?